Introdução. A abertura de ensinos iniciáticos ligados à criação, que elevam os seres a outro nível mental e espiritual, se faz fundamental para que se possa compreender como surgiram esses mistérios relacionados a passagens dimensionais, aos portais, ao adentrar em outras realidades, e como acontecem os trabalhos nas dimensões e na espiritualidade, com a utilização de elementos sagrados, pedras, cristais, símbolos que sustentam a base destas passagens. É fundamental buscar-se o entendimento na luz do princípio de tudo, nos fundamentos da criação, através da Gênese e no poder do Criador, para a compreensão sobre a utilização de elementos, entre eles os 4 elementos que sustentam todos os demais. Fogo, com seu poder de diluição, com seu poder expansor e seu símbolo sagrado. Terra, com seu poder fixador, atuando na conscientização, com seu símbolo sagrado. O ar, com seu poder direcionador, trazendo a serenidade e seu símbolo sagrado. A água, com seu poder regenerador e trazendo a criatividade e seu símbolo sagrado, atuando no entendimento da função dos seres do universo, compreendendo o surgimento dos planetas e estrelas, a vinda do ser humano ao plano físico terreno e a importância dos portais para a humanidade. Demonstraremos uma teologia através do mistério Portais de Libertação, uma ordem iniciática que, através dos mestres e guardiões, fundamentou este trabalho por intermédio do regente iniciador, mestre Ortiz Belo de Souza, que se iniciou no ano de 1999. A mente deve estar aberta para adentrarmos no infinito de possibilidades, nas forças de nossos mestres e guardiões, sob a sustentação das divindades Loraon e Laraon, que, comandados por Deus, possibilitou, entre tantos mistérios, mais este fundamento.
Parte 1. Foi assim. No princípio era apenas a escuridão. Não havia tempo e nem espaço. Então houve a grande explosão do átomo primordial. Energias deram origem ao Big Bang. Matéria e antimatéria, colidindo-se em um poder supremo da criação, onde a matéria se sobrepõe à antimatéria, criando tudo o que existe hoje, um agrupamento de grande calor. Uma densa nuvem de gás que, na medida que se resfriava, deu origem aos planetas e formou núcleos de grandes energias, originando-se também as estrelas. Uma imensidão de galáxias, com suas formas espiraladas, e uma infinidade de meteoros e cometas. A expansão do universo ocorreu através dos seres celestes, anjos e arcanjos, os grandes construtores das formas, os organizadores do cosmos, criadores de uma imensa tela universal determinada por Deus. Esta deu origem aos milhares de planos dimensionais e espirituais. Para o homem comum, o infinito, o poder de Deus, onde não existe tempo, onde não existe distância, onde não existe a pequenez humana, é uma incógnita, distante da compreensão. Mas para um iniciado, é a expansão de sua mente rumo ao entendimento de si mesmo, a busca do infinito em si. A cada planeta, a cada estrela, foram direcionados seres forjados no âmago do poder divino, nas labaredas estelares, onde cada um foi gerado, cada ser criado em conformidade com os aspectos planetários e estelares, seres espirituais e fluídicos, ocupando seus lugares na diversidade infinita dos planetas e estrelas em todo o universo. Grandes cidades planetárias são erguidas, com uma infinidade de formas. Nossos mestres e guardiões da luz, em contato com as divindades, davam início à construção dos templos dimensionais. Loraon comandando a construção dos templos guardiões, com seus cinturões de fogo, e Laraon comandando a construção dos templos das Tríades, em Órion, Sírius e Pleiades, com uma diversidade de símbolos sagrados, adornando as paredes de forma viva em cada templo. Aqui, nesta parte do universo, na galáxia chamada de Via Láctea, foi criado um pequenino planeta azulado, que se diferenciaria dos muitos existentes. Porém, não sendo o único a ter seres físicos, mas o único no tipo de seres, os seres humanos. Uma junção de DNA universal formou um corpo físico, de pura energia, compactada, capaz de ser o invólucro da luz de um espírito eterno. Parte 2. Os primeiros seres humanos que habitaram o planeta Terra eram dotados da capacidade e de capacidades especiais.
com dons fantásticos. Comunicavam-se por telepatia. Levitavam grandes pedras apenas com o poder da mente. Se deslocavam por projeção. Visualizavam as divindades. O campo mental e mediúnico de cada humano formava uma egrégora de grande energia ao redor do planeta, possibilitando o ajuste magnético pela combinação das vibrações energética e espiritual. Ajuste este necessário para o processo evolutivo dos humanos e na participação do crescimento do universo. A expansão do universo se deu e se dá através dos influxos dos planetas e das estrelas, e com a participação direta de todos os seres existentes em cada planeta e em cada estrela. Pois estamos unidos, sendo que as influências são diretas, não existindo um ser solto no universo, bem como não existe planeta ou estrela que não esteja interligado a nós, influenciando-nos o tempo todo. A influência do universo em cada ser criado, os magnetismos planetários direcionados vibrando o tempo todo, nos dota da capacidade de aprender e de se aperfeiçoar através destes influxos. Assim ocorreu e ocorre até os dias de hoje. Aprendemos que no momento do nosso nascimento, recebemos as influências dos astros, que passam a determinar diretamente nossos desafios, nossas conquistas, nossa personalidade. Assim, ocorreu e ocorre em todo o universo, com todos os seres da criação interligados na grande teia da existência. Esta influência, já tão definida nos estudos astrológicos, identifica o quanto estamos interligados. Nada está solto. Estamos conectados com os irmãos de outras esferas, de outros planetas, assim como eles estão conectados a nós. Na grande engrenagem planetária, estamos todos unidos. A maioria dos seres sabe que estão ligados a este processo, colaborando com o poder expansor da criação, onde cada ser é responsável direto pelos influxos resultantes do seu campo mental, mediúnico e emocional. Cada ser é um colaborador, ligado e interligado nas vibrações de irmãos de outras realidades, de outras esferas, que recebe o tempo todo este magnetismo de egrégoras de ordem mental e mediúnica, projetados para o cosmos. Parte 3. Assim os seres vivenciariam esta fase de encarnados e que posteriormente formariam planos espirituais ao redor do planeta, colaborando com o crescimento dos seres do nosso sistema e com a expansão do universo. Mas ocupar um corpo fluídico ou espiritual apenas é muito diferente de estar encarnado. Esta fase traz em si sentidos diferenciados que permite termos sensibilidades distintas, o que não ocorre em outras esferas espirituais e dimensionais. Estar encarnado é estar exposto ao calor e ao frio, amar e odiar,
sentir fome. Estar em um campo dual bem característico da raça humana. Ações que muitos dos seres espirituais e fluídicos que estão fora da esfera humana nunca sentiram e muitos nunca sentirão. O planeta Terra foi projetado para atuar como um grande regulador galáctico, sendo uma das linhas de acesso a outras esferas dimensionais, pela diversidade elemental e pela sua diversidade nas energias existentes. Os seres humanos teriam que vivenciar sua fase de encarnados e em determinado momento estariam ocupando os planos espirituais superiores, deixando o invólucro físico. Não existiam planos espirituais inferiores até então, ou densos, pois o planeta Terra não foi projetado com esta característica. Não havia magnetismo que possibilitasse a existência do embaixo. O eixo planetário estava ligado ao padrão mental e ao eixo espiritual do ser humano da época, que ligava estes irmãos aos planos já determinados, aos planos espirituais superiores. Cada ser humano possuía uma interligação aos planos superiores, às dimensões criadoras. Neste campo mental não haviam fios interligados a fatores densos ou degenerados, assim como conhecemos hoje. Muitos destes encarnados, com suas características espirituais privilegiadas, deram mau uso a este poder sublime, e com isto se negativaram, sucumbindo pela cobiça, pela vaidade, pela busca do poder a qualquer custo, por não seguir o caminho hierárquico estabelecido como modelador de todas as consciências, modelador dessas interligações divinizadas, posicionadas em esferas espirituais elevadas. Mas a grande maioria elevou-se aos planos sublimes, concluíram as determinações do alto, adentraram nas cidades astrais, guiados pela fina linha luminosa de seus campos espirituais. Porém, os caídos eram milhares. Estes que se negativaram também passaram a desencarnar, formando um novo plano, um plano denso, hoje conhecido como embaixo. Permaneciam adormecidos, pois o planeta Terra não estava em conformidade espiritual, magnética e energética propícia a estes irmãos caídos. Não havia interligação de magnetismos entre os eixos mentais que estavam densos. Por isto, permaneciam como em estado de sono, desligados dos padrões naturais gerados na criação do planeta Terra. Devemos lembrar que, assim como os demais planetas nos influenciam diretamente, o oposto também acontece, pois o nosso planeta emanava e emana até os dias atuais magnetismos planetários e forças de ordem mental e mediúnica, propiciando esta forma recíproca de interligação universal de evolução e de expansão. Para o beneficiamento das vibrações emanadas, bem como dos irmãos caídos, seria necessário a mudança do magnetismo do planeta Terra, que estava emanando vibrações densas para o sistema galáctico,
para estes influxos negativados não influírem outros irmãos e outros planetas, foi necessário a mudança de muitas vibrações. Assim o Criador evocou as divindades sustentadoras do mistério das passagens, que direcionaram os mestres e guardiões no concílio que deu origem ao Tratado de Antares, criando o poder da abertura da tríade sagrada, através de Órion, Sírius e Pleiades. É importante ressaltar uma importante explicação. Como seres de alto grau espiritual puderam se negativar? Como que estes seres com poderes divinos puderam cair? É imperioso esclarecer que estar encarnado sugere também ter medos. E como já foi colocado, o ser humano ama e odeia. Sofre a interferência no seu emocional pelo medo e pela vontade. Para compreendermos melhor o nosso Mestre dos Mestres, Jesus Cristo, nos deu um grande exemplo. Em uma de suas passagens, ele, no Getsêmani, ajoelhou-se diante de uma pedra e clamou: Pai, tire de mim este cálice, mas se for a vossa vontade, que assim seja. Mostrou ali que em seu momento encarnado, em seu momento humano, temeu o que iria ocorrer, nos dando este grande exemplo. Estar encarnado é um fator diferencial, lembrando que foi muito mais difícil Jesus baixar a sua vibração para ocupar um corpo físico do que aquilo que ele passou. Mas, através desse exemplo, podemos compreender o porquê que esses irmãos se negativaram. Parte 4. Na mudança do eixo do planeta, tudo se modificou. Todos os seres humanos pereceram, sendo que muitos concluíram sua fase encarnado e foram para as cidades astrais. Outros receberam um grau importante e se posicionaram no círculo de fogo, chamado Círculo de Fogo dos Guardiões e Guardiãs. Esse círculo que fica em torno do planeta Terra até os dias atuais. Este é um grau fundamental, que mudou a trajetória da história do planeta Terra e mudou o rumo da humanidade a uma nova história que começaria a partir desse momento. Outros que se negativaram foram direcionados a um campo espiritual denso, e na mudança do eixo, estes que estavam adormecidos foram acordados, pois esta mudança permitiu a ligação do eixo do planeta ao eixo mental e magnético daqueles que estavam caídos. A mudança do padrão do planeta aconteceu. O seu magnetismo, já adaptado à nova realidade humana, formatava os planos de outra maneira, passando a existir os degraus do embaixo, onde seres processam seus negativismos, resguardados pelos guardiões e guardiãs através do círculo de fogo. Na mudança do eixo, a grande espiral expansora do universo, regida pelos arcanjos, entrou em conformidade com o oitavo arcanjo, que ordenou e reorganizou os seres que estavam caídos. Começava ali uma nova fase, a reencarnação. E este arcanjo, através da sua força e através do amor de Deus, direcionou esses irmãos para essa nova fase. As eras se passaram. Os portais estavam em conformidade dimensional, seriam abertos com os poderes do Criador
vibrando aos seres humanos. O círculo de fogo, através dos guardiões e guardiãs, davam e dão as condições necessárias ao magnetismo do planeta Terra para emanar ao universo vibrações límpidas. Deu-se então a condição para o planeta emanar apenas forças límpidas aos planetas que estavam ao redor, trazendo aspectos importantes para os seres humanos que estavam encarnados e trazendo aspectos importantes para os seres que estavam posicionados no universo. Com o passar dos tempos, em eras, houve a reencarnação e a passagem dos seres humanos por várias vezes na carne. Buscaram, através das reencarnações, o entendimento das suas próprias ações e da sua própria existência, até chegarmos aos dias atuais. E foi na era de Aquário, onde os mestres nos trouxeram as explicações das aberturas dimensionais e de seus templos sagrados. Parte 5. A abertura dos portais se dá através dos templos existentes em Órion, Sírius e Pleiades, formando a tríade sagrada, com o poder expansor espiralado dos seres celestes. Foi escolhido um codificador dos símbolos, das passagens através dos portais de libertação, e encontrado, através de seu nome sagrado como Tutatsmun, Mirim e Giran Lum Atsmun, Mestre Ortiz Belo de Souza. Em revelação, Mestre Strauss e Mestre Garron Monutan trouxeram iniciações para Mirim Mun para fundamentar o entendimento deste mistério, trazendo uma nova possibilidade de ferramentas espirituais aos seres humanos encarnados, reencontrando irmãos que já passaram pela carne para readquirirem os aspectos espirituais que já foram perdidos e que precisaria ser reequilibrado novamente para o planeta e para os seres humanos encarnados. Os templos existentes nas tríades sagradas se abriram a um humano encarnado e foi dado início ao entendimento das passagens dimensionais no mistério portais de libertação. Um portal significando o adentrar em outras realidades, o adentrar em outro padrão, o estar em contato com as forças das divindades, o estar em contato com valores importantes, o valor da honra, da lealdade, da espiritualidade elevada. Assim foi ao primeiro iniciado dado determinações e forças para que os aspectos espirituais se originassem através destas passagens. Foi assim. Parte 6. 8 poderes abertos para elevar os seres humanos. 7 portais sustentados pelos 21 templos sagrados, os templos das tríades. O 8º portal, ligado ao círculo de fogo dos guardiões e guardiãs, sustentando poderes importantes dos chamados Garnavelãs. O posicionamento de Órion, Sírius e Pleiades, cada um com um poder de influxos originários, fundamentaram a abertura do primeiro portal, o portal do Raio Branco. Seu grande organizador é o arcanjo Metatron, que junto com os mestres sustentadores formou esta abertura de influxos divinos aos seres do universo, dando-se assim a abertura do portal do Raio Branco. Um giro, através da espiral, formou a estrela de 6 pontas, símbolo sagrado do mistério portais. Tudo através das ordens de Deus,
sustentado pelo poder divino, com os mestres sustentadores dos mistérios. O poder do raio branco, com o mestre do raio branco e os guardiões do raio branco. O poder do crer, o poder da fé, o poder de acreditar na infinita ação criadora. Nas dimensões, falanges de seres espadados, comandados pela tríade sagrada, assentam-se nas milhares de vibrações ao redor do portal, ligando o mistério ao infinito. Em Órion, o templo da luz de Asbarian, responsável pelos influxos de fótons ao universo, foi fundamentado e elevado através dos mistérios de Deus dentro da força espiritual das passagens. Em Sírius, o templo de Brahma Strauss, agindo como sustentador cósmico, organizando o lado escuro do universo. E nas Pleiades, o templo de Tunxlunz, onde se processa um raio originário que delimita as dimensões, sustentando também os eixos magnéticos dos planetas, sendo também um dos templos sustentadores do eixo magnético de cada ser do universo. Atuam afastando as trevas, elevando aqueles que se iniciam no mistério através da fé. É o poder do raio branco. Esta tríade sagrada tem como guardião maior o Senhor Mahun-Mon Mordorlum, no templo de Mordorlum, vibrando as forças aos seres humanos através do planeta Mercúrio. Parte 7. Foi determinada a abertura do segundo portal, onde o grande organizador celeste é o arcanjo Raniel. Abriu-se o portal do raio rosa, portal do amor, portal que traz os aspectos do perdão aos seres humanos. Um portal que está relacionado às forças que estão ligadas à emoção. Um portal que sustenta o amor de forma límpida, capaz de romper qualquer barreira negativada existente. Uma abertura dimensional capaz de atuar na elevação do encarnado, determinando o seu grau. A tríade do portal do raio rosa fundamenta-se através dos templos da tríade sagrada, que são, em Órion, o templo de Tutis, onde são produzidas finíssimas vibrações que sustentam o amor divino, onde tudo é pleno e abundante em poder criador. Quem ama, perdoa, jamais sucumbe diante das trevas, pois estas jamais o alcançarão. O mestre do raio rosa nos traz a pureza do amar, e os guardiões com suas espadas flamejantes rompem os aspectos emocionais negativados. Em Sírius, temos o templo de Hans-Mors, onde é manipulado o material de maior abundância no universo, a massa escura. Os mestres de Sírius são exímios manipuladores desta massa, a fim de decantar aspectos negativados de ordem emocional. Nas Pleiades, encontramos templos de Arquineudes, onde são processadas as vibrações de ordem feminina, trazendo forças sonoras, calmantes e regenerantes. No resguardo do mistério da tríade que forma o portal do raio rosa, está posicionado o guardião Senhor Salomon Gorgovans, no templo Gorgovans, onde vibra seus aspectos de elevação aos seres humanos através do planeta Vênus. Assim, fundamenta-se na criação a abertura dessas duas passagens, e são sustentáculo primordial de toda a construção do universo, a fé e o amor. Através da ligação ainda do portal do raio rosa,
Temos a lua visível, sustentada por esse portal, que atua diretamente com os campos emocionais dos seres humanos. A lua de Mahamesh. A lua está ligada diretamente ao portal do raio rosa. Parte 8. Abre-se o terceiro portal, o portal do raio verde. O arcanjo Miguel traz suas vibrações espiraladas, que, unidas aos poderes originários da tríade sagrada que fundamenta o raio verde, forças de cura são fundamentais aos seres humanos. E através desse portal, esta possibilidade se abre, trazendo a cura ao corpo físico, trazendo a cura às vibrações do campo mediúnico, do campo mental e espiritual. Em Órion, o templo de Mosterrier; em Sírius, o templo de Ervian; e nas Pleiades, o templo de Spirian, formam este portal em conjunção com a força do poder guardião do Senhor Mahesh Mon Ismiliens, com o templo guardião de Ismiliens, que vibra os mistérios dos guardiões planetários através do planeta Marte. O templo de Mosterrier é um dos templos que age diretamente na formação do espírito humano, atuando ainda como um dos sustentadores da terceira visão. O templo de Ervian atua na sustentação de todos os tipos de ervas e frutos existentes em nosso sistema. Cada vegetal, ao nascer, recebe desse templo forças importantes que são repassadas aos seres humanos. O templo de Ervian age diretamente com o templo de Spirian, que atua nas vibrações curadoras. Em Spirian são encontrados milhares de frascos contendo medicamentos astrais que ficam à disposição dos médicos espirituais. A corrente médica de seres espirituais e dimensionais leva estes medicamentos aos necessitados de todo o universo. Os templos da tríade do portal do raio verde, que fundamentam seu poder no mistério dos portais de libertação, atuam diretamente em conjunção sobre os iniciados, que através dos influxos da mediunidade extradimensional adquirida nas iniciações, propicia a projeção dos poderes dos três templos aos necessitados de cura. Ao redor desta tríade está o guardião maior do portal do raio verde, que atua diretamente no rompimento dos influxos enfermiços, o Senhor Mahesh Mon Ismiliens, através do templo Ismiliens, posicionado no planeta Vênus. Parte 9. No universo, onde não existe nem tempo e nem espaço, foi fundamental a abertura de um portal que possibilitaria a interligação de todos os acontecimentos da existência. Tudo ecoa, nada deixa de existir. Abre-se então o portal do raio vermelho, que através do arcanjo Gabriel, que nos traz o vosso poder celeste, unindo as forças de Órion através do templo de Vision Mor, em Sírius, o templo de Splendidus, e nas Pleiades, o templo da luz de Crons. O templo de Vision Mor traz a visão dos ecos futuros. Tudo está sendo registrado neste templo, antes mesmo dos seus acontecimentos. É o templo que sustenta a visão do futuro, importante aos médiuns videntes, aos clarividentes e sensitivos. O templo da luz de Crons atua nos ecos passados. É neste templo que está o grande livro da vida. Tudo que já se passou está inscrito nesse templo desde o início dos tempos. Os oráculos, com seus poderes adivinhatórios, estão ligados a ambos os templos citados, que formam
direta e indiretamente as forças espirituais do passado e do futuro. O templo de Esplêndios é o grande regulador de ambas as forças. É o tempo do momento agora. Esplêndios é o momento agora. É a linha divisória entre o ontem e o amanhã, representando o momento presente. Para que os mestres e guardiões entrem na vibração dimensional humana, é fundamental passar pelo mistério do templo de Esplêndios. Este templo regula as passagens dimensionais. Para um ser sair de uma dimensão a outra, adentrar em uma realidade a outra, deve sempre passar por esse poder. O grande guardião da tríade do portal do raio vermelho é o Senhor Garron Mon Lutan, que atua como sustentador direto do planeta Terra, no Templo de Lutan. Ao redor do planeta Terra, vibrações de símbolos ajudam a alinhá-lo diretamente. Temos o símbolo de Deus, que atua para os seres humanos, trazendo forças importantes através dos 4 cantos do universo, através dos aspectos da confirmação e através da força suprema, o símbolo de Ares Lansman, o símbolo de Deus. Parte 10. Um poder sem igual se abre. Portal do raio amarelo. Grande sustentador. Grande regulador. Em Órion, o templo de Marrazos. Em Sírios, o templo de Pospo-Orques. Nas Pleiades, o templo das princesas de Ascas, vibram com suas forças originárias, que ao adentrar em contato com o arcanjo Tzadkiel, forma a abertura do portal do raio amarelo. Em Órion, templo de Marrazos, age como sustentador de todos os símbolos sagrados, dos ícones divinos e de seus sons que ecoam no universo. A organização deste imenso poder passa pelo templo de Marrazos. Em Sírios, o templo de Pospo-Orques traz o poder de manter cada planeta em sua órbita. É o templo organizador do caos. Nas Pleiades, o templo das princesas de Ascas é o grande responsável pelos milhares de forças existentes no lado dimensional e espiritual, pois traz o poder das hierarquias. Sem ele, os seres do universo estariam agindo de forma aleatória, propiciando a desordem. O templo das princesas de Ascas traz a nós, seres humanos, a condição de posicionar seres trevosos em seus devidos lugares, através da força da iniciação. Esta tríade sagrada tem como guardião maior o Senhor Bertelan Mon Nortin, no Templo Guardião de Nortin, que atua através do planeta Saturno. Parte 11. O sexto portal se abre. As forças do raio lilás atingem os aspectos mais elevados da criação. O portal do raio lilás, através dos templos da tríade sagrada, elevam os seres de todo o universo. Em Órion, o templo dos espelhos de Ramifés. Em Sírios, o templo de Camadeus. Nas Pleiades, o templo de Ámilos, com o poder celeste do arcanjo Rafael. No templo dos espelhos de Ramifés, são processados todas as imagens, todos os influxos existentes nas dimensões. Quando imaginamos, estamos entrando em contato com esse tempo. Quando mentalizamos algo, toda a imagem é copiada e registrada no templo dos espelhos de Ramifés. Quando observamos nossa imagem em um espelho,
estamos conectados ao templo dos espelhos de Ramfés. Só um iniciado consegue interpretar e sentir os aspectos desse poder. No templo de Camadeus são sustentados todas as sombras. A nossa sombra é uma ação dimensional que é fundamentada por este templo, por este poder. O templo de Camadeus age em conjunção com os espelhos de Ramfés, diluindo os negativismos dos seres humanos. Ainda, o templo de Camadeus dá sustentação aos espíritos socorristas nos hospitais astrais, nas câmeras de recuperação. O templo de Ámilos atua na sustentação dos níveis mentais dos seres do universo, sendo um poder constante que vibra em todas as direções. Os três templos unidos sustentam o poder piramidal no universo, formando a pirâmide espelhada, sustentadora do mistério do portal do raio lilás e dos portais de libertação. O guardião maior do portal do raio lilás é o Senhor Nardus Mon Corcovan, que vibra seu poder através do templo de Corcovan no planeta Júpiter. Parte 12. Abre-se o sétimo portal, o portal do raio azul. As forças e as energias entrelaçadas no universo entram em sintonia com os seres humanos, com seres de todo o universo. Seres fluídicos, seres energéticos apenas, são sustentados por esse portal. É neste portal que entramos em conexão com aspectos importantes das luas. Portal do raio azul, que através da tríade sagrada de Orion, onde o templo de Chanslae nos traz os aspectos importantes de sua elevação. Em Sírius, o templo de Zacrás nos traz a vossa elevação dentro dos mistérios da espiritualidade e nas dimensões. E nas Pleiades, o templo de Detriens nos direciona de forma sublime o entender dos elementos. E no templo de Chanslae, que são gerados as energias que sustentam os raios e as suas vibrações sonoras, sendo, portanto, o templo que vibra em tudo, pois os raios, bem como os sons, estão em todos os lugares do universo. O templo de Zacrás é um dos templos que é responsável pela luz. A luz como energia é sustentada pelo templo de Zacrás. Ele é responsável pela sustentação direta de uma das 3 luas existentes ao redor do planeta Terra, chamada lua de Zunamies. A lua de Mahamesh, a lua visível, é sustentada pela vibração do portal do raio rosa, e a lua de Lakian completa o trio das 3 luas que gira ao redor do planeta Terra. A lua de Lakian é sustentada pelas vibrações dos guardiões e guardiãs. O templo de Detriens é responsável direto pela sustentação dos 4 elementos básicos existentes no planeta Terra: o fogo, a terra, a água e o ar, sendo estes 4 elementos a base de todos os rituais existentes no meio humano. Podemos dizer que sua força se encontra em todos os lugares. O guardião maior desta tríade é o Senhor Onyxis Mon Anelun, que vibra seu poder através do templo de Anelun no planeta Netuno. Parte 13. Fundamentando os templos sustentadores dos portais, ainda temos 2 importantes templos que atuam como reguladores do mistério.
templos estes que trazem a força dos mestres, daqueles que vão repassar os ensinamentos para aqueles que serão iniciados. Esses templos são sustentadores das forças daqueles que vão levar o entendimento de forma elevada dentro do grau de mestre. No sistema solar encontramos forças importantes que atuam diretamente sobre os planetas com a proteção dos nossos guarnavelãs, os nossos guardiões, comandados pelos mestres sustentadores das tríades. Posicionado no Sol fica o templo dos seres crísticos, o templo Punfons Garmin Moon, é onde Cristo vibra seu poder para os humanos. E ao redor do Sol fica o cinturão guardião, onde o Senhor Murbon Mon Zarbilus vibra seu poder guardião crístico através do templo Zarbilus. Este grande mistério é um mistério resguardado aos mestres e nos iniciados nos portais de libertação. Parte 14. Assim se fundamentaram todas as forças, com a diversidade de símbolos, com o poder das 3 luas ao redor do planeta. Os iniciados receberam a outorga do grau de Cavaleiro da Ordem. Abrem seus portais através dos ensinamentos e iniciações promovidas pelos regentes ministrantes. Fundamenta-se o trabalho. Milhares de pessoas passam a ser assistidas nos portais, recebendo diretamente o poder de cada templo sagrado, resgatando aspectos importantes e fundamentais aos seres que estão se espiritualizando, que buscam se espiritualizar. Honra, lealdade, disciplina, perseverança, fé e obediência sempre serão características de homens que atingiram o verdadeiro grau dentro da espiritualidade, um verdadeiro servidor da luz, um cavaleiro da ordem. Ordem Iniciática, Portais de Libertação.